foi um dos maiores massacres do século XX. Em pouco mais de 3 meses, 800 mil pessoas foram assassinadas em uma sangrenta disputa com componentes étnicos, econômicos e sociais. Ao final, 3/4 da população da etnia Tutsi havia sido morta. Os relatos da BBC da época dão uma amostra da tragédia. I've seen some of the most terrible things today that I've ever seen. It's been absolutely horrific. The killings, the random killings, the soldiers going around in groups of youths armed with knives. I'm afraid I think that's still going on. Who'd been sheltering in a religious compound in the capital, Kigali. Priests there who saw the Hutu soldiers kidnap 170 people, including some children, believe all of them have been killed. The UN Children's Fund claims there are 500,000 unaccompanied minors in Rwanda. 500 orphans have come to Nyanza's Catholic mission in the last 2 months alone. Eu sou Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar o que foi o genocídio de Ruanda de 1994 e as cicatrizes que ele deixou no pequeno país africano 30 anos depois. Começo com um pouco de contexto histórico sobre Ruanda, país que fica no leste da África e que ocupa a região onde ficava um reino com o mesmo nome no século XVIII. Mas no século XIX, as potências europeias implementaram a chamada Partilha da África, a divisão do território africano conforme os interesses coloniais europeus. O território de Ruanda passou a integrar a colônia da África Oriental alemã. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o território ruandês ficou sob a tutela da Bélgica. Essa região era povoada havia séculos por 2 etnias principais, Hutu, majoritários e que ocupavam trabalhos agrícolas, e Tutsi, que era minoritária e se ocupava principalmente do pastoreio, mas que passou a ocupar postos hierárquicos superiores no período colonial. Tanto o domínio alemão quanto o belga incentivaram uma rivalidade entre as 2 etnias, estimulando o que chamavam de uma certa, entre aspas, superioridade dos Tutsis, no que críticos hoje descrevem como uma tentativa de manter o poder colonial sobre a maioria da população Hutu. Os documentos de identidade passaram a registrar não apenas nome e data de nascimento, mas etnia de origem de cada cidadão. Tutsis da época se fortaleceram como uma classe de elite em Ruanda, algo que alimentou um sentimento de opressão entre a maioria Hutu. Até que essas tensões desembocaram no primeiro grande choque. Em 1959, os Hutus iniciaram uma revolução com meses de violência que forçaram milhares de Tutsis ao exílio em países vizinhos do leste da África. Em 1961, os Hutus deram um golpe e depuseram o rei Tutsi. Ruanda virou uma república e no ano seguinte se tornou um país independente da Bélgica. 2 anos depois, uma ação militar de Tutsis que estavam no exílio foi reprimida duramente e 20 mil Tutsis foram mortos. O ciclo de violência étnica continuou nas décadas seguintes até chegar ao auge nos anos 1990. A Frente Patriótica de Ruanda, um grupo político formado por Tutsis que estavam no exílio, invadiu o norte ruandês na tentativa de se opor ao governo do Hutu Juvenal Habyarimana. Começava a Guerra Civil de Ruanda. Houve uma tentativa de cessar fogo em 1993 com a assinatura de um acordo de paz, mas isso foi por água abaixo em 6 de abril de 94. Foi quando o avião que transportava o presidente Habyarimana e o presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira, foi derrubado por um míssil. Ambos morreram. President Juvenal Habyarimana of Rwanda and President Cyprien Ntaryamira of Burundi were returning from a meeting of African leaders in Tanzania. At 9:30 in the evening local time, 2 loud explosions were heard, and the plane carrying them and 6 other people crashed in flames. Existem 2 teorias principais para a explosão do avião. Uma de que forças aliadas à Frente Patriótica teriam derrubado o avião. A segunda é de que a autoria tenha sido de Hutus linha dura. O caso nunca foi plenamente esclarecido. De qualquer forma, a morte de Habyarimana foi o gatilho para que a violência se espalhasse da capital Kigali para todo o país. Aqui é preciso fazer um adendo para explicar que a discriminação contra os Tutsis era pregada abertamente em alguns jornais, em rádios e por lideranças locais Hutus. Esse discurso de ódio acabou servindo de combustível para a violência étnica. Sustained gunfire and grenade explosions started in the center of town just before dawn and are continuing. Milícias armadas começaram a fazer bloqueios em estradas e rondas nas comunidades para identificar Tutsis e matá-los a facadas ou golpes de machadinha. Bairros inteiros viraram palco para massacres.
Hutus foram incentivados a matar os próprios vizinhos Tutsis. Até homens casados com mulheres Tutsis foram obrigados, sob ameaça de morte, a atacar suas parceiras. E 250 mil mulheres Tutsis foram estupradas ou levadas como escravas sexuais. Nem mesmo igrejas eram lugares seguros. Há relatos de padres e freiras que mataram Tutsis que buscavam abrigos. And these are the faces of some of the killers. This is Bosco, a young illiterate farmer and the self-confessed murderer of 5 of his neighbors. We did it because we were forced to by the government. They made sure we killed every Tutsi, so that if the rebels came into power, there'd be no Tutsis left. On this side of the war, the men accused of wielding the machetes are still at large, tolerated or even encouraged by the government. Essa escola no sul do país foi palco de um dos episódios mais sangrentos, com 50 mil mortes. First, the genocidal mob cut off the water and prevented any supplies getting in. Then they moved in for the kill. The victim's clothing tells its own story. Women and children, the elderly, no one was spared. Hutus que resistiam também eram perseguidos. Listas com o nome de pessoas que se opunham ao governo foram entregues a milicianos, que se encarregavam de matar todos eles e suas famílias. Ao final de apenas 100 dias, a ONU estima que pelo menos 800 mil Tutsis e Hutus moderados tenham sido mortos. Outros 2 milhões fugiram do país. O caso de Ruanda passou a ser juridicamente considerado um genocídio porque observou-se uma intenção clara de aniquilar um grupo étnico. Na época, a ONU e a Bélgica tinham tropas no país, mas sem mandato legal para agir. Anos mais tarde, o diplomata que chefiava o Conselho de Segurança da ONU pediria desculpas públicas pela inação do órgão naquela época. A França, que era aliada do governo Hutu, mandou uma força especial para evacuar cidadãos franceses e acabou sendo acusada de omissão com a população ruandesa, algo que o país negou. O genocídio só acabou quando a Frente Patriótica de Ruanda, aquele grupo Tutsi que até então operava no exílio, avançou com o apoio de Uganda, passou a controlar o território ruandês e estabeleceu um novo governo. Mas essas tropas Tutsis também foram acusadas por grupos de direitos humanos de terem matado milhares de Hutus no processo de tomada de poder. Bom, o genocídio de Ruanda obviamente tem muitos personagens-chave, mas eu vou me concentrar em 2 deles. O primeiro é Paul Kagame, que chefiou a Frente Patriótica Tutsi e acabou virando a principal liderança de Ruanda, embora só tenha sido realmente eleito presidente do país no ano 2000, e posteriormente reeleito para o cargo, que ele ocupa até hoje. O governo de Kagame é elogiado por ter conseguido manter a estabilidade e o crescimento econômico em Ruanda desde então, mas também é acusado de intimidar duramente a oposição política. Alguns dos adversários políticos dele morreram em circunstâncias não esclarecidas. Na eleição de 2017, ele venceu com 99% dos votos, o que gerou suspeitas de fraude eleitoral negadas oficialmente. Admiradores de Kagame o veem como um líder visionário, enquanto opositores o acusam de autoritarismo e de não tolerar a oposição. O que nos leva ao segundo personagem mais famoso de Ruanda, Paul Rusesabagina. Ele é um Hutu exaltado por ter conseguido salvar a vida de 1000 Tutsis ao abrigá-los no hotel onde ele trabalhava. Ele virou herói internacional quando sua história foi transformada em filme em 2004. Hotel Ruanda, estrelado pelo americano Don Cheadle, foi indicado a 3 Oscars. Rusesabagina se mudou para o exterior, recebeu diversas condecorações e virou um proeminente opositor do governo de Paul Kagame, denunciando abusos contra direitos humanos. Mas a própria reputação de Rusesabagina foi questionada quando alguns sobreviventes do genocídio passaram a criticar alguns pontos da versão que foi levada aos cinemas. Rusesabagina também causou polêmica quando disse em 2018 que era necessário usar todos os meios possíveis para mudar a estrutura de poder em Ruanda. Ele acabou sendo condenado a 25 anos de prisão por terrorismo e levado de volta para Ruanda. A família dele diz que o julgamento teve motivações políticas. Grupos de direitos humanos também criticaram o julgamento. Ele foi solto em março de 2023, depois de intensa pressão diplomática do governo americano, que considerava a detenção dele como irregular. Rusesabagina virou também uma figura divisiva, celebrado por parte da população
e, por outra parte, tratado como uma espécie de herói pré-fabricado. E quanto aos perpetradores do genocídio? Em 1995, o Conselho de Segurança da ONU estabeleceu um tribunal penal especial, localizado na Tanzânia, para julgar os crimes cometidos em Ruanda. 93 pessoas foram indiciadas por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. 65 delas foram condenadas e 9 suspeitos continuam foragidos. No Tribunal Penal Internacional de Haia, o empresário Felician Kabuga começou a ser julgado em 2022. Kabuga é acusado de ter sido o principal financiador do genocídio. Ele teria usado sua fortuna para pagar a formação de milícias e esquadrões da morte. Também é acusado de ter disseminado discurso de ódio contra Tutsis na estação de rádio da qual era dono. Ele sempre negou as acusações. Kabuga passou 26 anos fugindo da justiça até ser preso na França em 2020, usando uma identidade falsa. Mas o julgamento dele foi paralisado indefinidamente em março de 2023, porque Kabuga, aos 91 anos, estaria com demência. Internamente, Ruanda também utilizou tribunais comunitários para tentar identificar centenas de milhares de perpetradores. Durante quase uma década, foram realizadas reuniões semanais em diversos locais do país para analisar mais de 1 milhão de casos. Mesmo assim, estima-se que 10 mil pessoas tenham morrido antes de terem sido devidamente julgadas. E como ficou Ruanda depois do genocídio? Bom, em 2003, a população referendou uma nova constituição, que veta incitações ao discurso de ódio de origem étnica e que proíbe qualquer menção a diferenças étnicas. Mas muitos se questionam se isso não acaba apenas encobrindo tensões que podem ainda ressurgir. Além disso, críticos dizem que a carta, ao impor restrições a partidos políticos, beneficia a perpetuação de Paul Kagame no poder. O longo processo de curar antigas feridas prossegue. Aquela escola que eu mostrei antes, onde ocorreu um dos piores episódios do genocídio, hoje é um memorial para recordar os mortos. A BBC acompanhou esse encontro marcante entre Emmanuel, um homem que em 94 havia liderado uma turba de assassinos, e Juliette, uma mulher que sobreviveu ao genocídio, mas teve sua família morta. We were pleading for mercy and they still killed us. Some of the children were saying, "Forgive us for being Tutsi. We won't be Tutsi anymore." But they still killed us. Apesar de terem estado em lados opostos, os dois agora são amigos. Emmanuel diz que naquela época não havia humanidade nele próprio. When we were attacked, there was no humanity in us. We were like wild animals. If you've ever seen a mad dog, that was us. Our plan was to make sure there were no survivors. That was our mission. Emmanuel admitiu ter matado 9 pessoas e ficou 7 anos preso. Depois, pediu perdão a Juliette. I wonder, how can you sit next to the man who may have been the killer of your husband and sons? I never thought I could be close to a person who killed another, let alone speak to him. But with the counseling we've had, I've learned to forgive. I also forgave him because he told the truth and asked to be pardoned. Por hoje eu fico por aqui, mas siga a nossa cobertura internacional no YouTube e nas redes sociais em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima.